se apresentem, embora eu já tenha apresentado vocês. Posso começar, então? Pode ser. Eu sou a Zahara, eu sou assistente social, trabalho na Santa Casa nos últimos 16 anos. Já tive um tempo anterior, saí, retornei, agora, por último, uma trajetória de 16 anos. Tá? Durante esses 16 anos, eu desenvolvi diversas atividades em diversas áreas. A Santa Casa é um complexo enorme, né? Todo mundo que mora em Porto Alegre ou que passa por aqui tem a oportunidade de conhecer. E eu tive a oportunidade de trabalhar durante 5 anos com a captação de órgãos, né? Trabalhando com famílias doadoras ou potencialmente doadoras, né? De todos os órgãos, de múltiplos órgãos. A gente fazia um trabalho bem sistemático e bem direcionado para a córnea, mas também para múltiplos órgãos quando havia o diagnóstico de morte encefálica em algumas das nossas unidades. Tá? Acho que é isso. Bom, vou me apresentar rapidamente também. Eu me chamo Diego Gnata, sou professor do curso de farmácia da URGS, mas já tive uma trajetória também na Santa Casa de Porto Alegre. Trabalhei na Santa Casa de 2005 a 2012, né, com transplante renal. E dentro do trabalho de transplante renal, uma das principais funções que eu desenvolvia era estudar novos medicamentos imunossupressores. Então, coordenava pesquisas clínicas, né, envolvendo esses novos tratamentos. Depois, fiz o meu mestrado e o meu doutorado no ambulatório de transplante renal da Santa Casa. Então, no mestrado, eu estudei o diabetes pós-transplante renal, que é uma condição, enfim, que alguns pacientes transplantados não diabéticos desenvolvem em função dos imunossupressores, né, que nós temos alguns imunossupressores diabetogênicos, como o tacrolimus, né, e a ciclosporina, que são muito utilizados. E no doutorado, eu trabalhei com a criação do consultório farmacêutico no ambulatório de transplantes. Então, eu validei as consultas farmacêuticas para auxiliar a equipe, né, médica, principalmente, e de enfermagem, no atendimento desse paciente com foco, né, na farmacoterapia, né, tanto na efetividade da farmacoterapia quanto na segurança da farmacoterapia imunossupressora. Então, o produto final do doutorado foi um livro, né, que nós publicamos, intitulado, então, Atuação do Farmacêutico na Equipe de Transplantes Renais. Esse livro ele está sendo, né, utilizado em vários estados do Brasil para que farmacêuticos clínicos que trabalham com transplantes possam, né, desenvolver essa atividade junto aos ambulatórios, né. E aqui na URGS, então, como professor, tenho tido contato com os farmacêuticos do Hospital de Clínicas, que também já estão, né, trabalhando no consultório farmacêutico junto à equipe de transplante renal do Clínicas. E lá na Santa Casa, então, né, foi plantada a sementinha e hoje nós temos um farmacêutico clínico atuando, né, full time com a equipe de transplantes. Então, esses pacientes acabam passando, né, pelo farmacêutico, principalmente no primeiro ano de transplantes, porque a gente foca muito na adesão ao tratamento, né? Depois eu posso falar um pouquinho sobre a importância da adesão ao tratamento desses pacientes, tá? E aqui, como professor da URGS, ultimamente tenho focado bastante em projetos de extensão, né? E estou coordenando um projeto de extensão com alguns estudantes de farmácia. E também temos um médico da Santa Casa, né, que está nos ajudando nesse projeto. E esse projeto tem o objetivo principal de levar informação para a comunidade sobre a doação de órgãos, sobre a vida pós-transplante, qualidade de vida pós-transplante. E mais recentemente, então, a gente vem provocando as escolas, né, do município de Porto Alegre para trabalhar esse tema. Então, a gente já visitou escolas tanto de forma presencial nos últimos dias, né? As alunas têm ido nas escolas abordando esse tema da doação, mas também encontros remotos, né? Inclusive, ontem nós fizemos uma reunião do grupo e a gente vai tentar chegar em mais pessoas. Assim, a gente vai mandar um e-mail para a Secretaria Estadual da Educação, dizendo, olha, nós temos isso aqui, vocês têm interesse, a gente quer conversar sobre doação com os estudantes. Então, a gente tem focado muito na extensão universitária para levar conhecimento da academia para a comunidade. Claro que os projetos de pesquisa seguem também, né?
mas é uma frente aí que eu venho considerando que é importante, assim, a extensão universitária, que é o que vocês fazem na Liga, né? Como uma ferramenta muito potente de levar a universidade para a comunidade. Então é isso, gente. Fico bem feliz de estar com vocês aqui. Agradeço muito o convite, né? E, enfim, para mim é uma satisfação falar em transplante, doação, porque desde a minha formação como farmacêutico, lá em 2005, aqui mesmo na URGS, eu nunca parei de trabalhar com essa temática. Então, muito obrigado. Para concluir, então, eu sou a paciente. Já falou enfermeiro, farmacêutico, eu sou a paciente. Pessoal, eu sou Clarissa, tenho 42 anos e há 2 anos eu sou transplantada cardíaca. Minha formação original é em Direito, só que em função no momento que eu fui diagnosticada com uma insuficiência cardíaca congestiva, com algumas... Bom, mais à frente eu vou dar mais explicações para vocês, mas vou falar das questões mais assim, detalhadas, do medo, do susto, do incerto, do desconhecido, principalmente. Acho que o professor Diego veio com um tema muito atual, muito legal. A nossa turma de ativista da doação de órgãos também está levando a doação de órgãos para as escolas. Nós tivemos uma aprovação agora, uma aprovação de uma lei municipal aqui de Porto Alegre, que é um projeto de lei 101, foi aprovado na Câmara dos Vereadores. Eu não acompanhei mais, mas estamos aguardando o prefeito assinar para virar lei municipal, onde a doação de órgãos e os transplantes passam a ser matérias fixas em todas as escolas públicas, acho que as privadas também, do município de Porto Alegre, e eu espero que também, principalmente, né, nas universidades, tanto para a área da saúde como para a área jurídica, porque existem muitas questões de ética, bioética, direito do transplantado, a lei de 1997 que fala como funciona a questão dos transplantes. E em razão desse meu conhecimento que eu tenho jurídico, eu tenho trabalhado muito com os amigos, que nós temos uma rede de amigos ativistas na causa da doação de órgãos. A gente faz lives, a gente faz palestras. Na pandemia foi muita live falando sobre o assunto. E existe uma PL em andamento na Câmara dos Deputados em Brasília para transformar uma lei federal, para modificar um artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para que os direitos sejam equiparados com a pessoa transplantada. Isso, com certeza, isso também a partir do laudo médico do médico que nos assiste. E a partir desse projeto de lei, que nós estamos aguardando caminhar, e vocês sabem que o nosso país tudo é muito demorado, muito complicado, então a ideia é que no futuro tenha-se um estatuto da pessoa transplantada como tem na Argentina. Então, a partir do estudo da Argentina, 2 professores de Chapecó, que eu fiz amizade com eles, doutora André, doutora Karen, eles fizeram um estudo a respeito da pessoa transplantada, depois eu mostro o livro para vocês deles, e esse estudo dos direitos da pessoa transplantada, que foi o embasamento para o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados. E existe também um projeto de lei que já foi aprovado em uma das comissões, que é o projeto Tatiane, que tem esse nome porque a Tatiane ficou 2 anos esperando o coração dela e não recebeu. É uma paciente de São Paulo, e então foi criada a Lei Tatiane com a mesma questão dessa lei municipal aqui de Porto Alegre, que aí a Lei da Tatiane é na questão da educação, do ensino e tudo mais. Fico muito feliz, professor Diego, de saber que existe uma turma bacana aí que vocês querem entrar em contato com a Secretaria de Educação, pode contar comigo também, com outros amigos, que a gente também está querendo fazer isso. Ir de escola em escola. A pandemia ela nos restringiu muito, como o professor Diego sabe, por causa dos nossos imunossupressores. A gente teve que fazer a gente teve que ficar
como é que eu vou te dizer, intocado não é essa palavra certa, mas a gente teve que ficar isolado, nós tivemos que ficar isolados até a chegada da vacina. Até a chegada da vacina, hoje que eu consegui fazer até a 3ª dose, que eu tô saindo de casa, agora sim, sabe? Porque até a chegada da vacina era muito perigoso. Os nossos profissionais devem saber que houve um número muito alto de transplantados com a Covid, né, que acabaram, principalmente pré-transplantados. Eu não falei, né, desculpa, eu sou transplantada há 2 anos pelo Clínicas, pela equipe da doutora Nadine, que é a equipe de insuficiência cardíaca, e lá na insuficiência cardíaca a gente teve, claro que a doutora Nadine e a doutora Lívia, que são as médicas, a doutora Nadine está muito envolvida com o hospital hoje por causa da pandemia, mas a doutora Lívia, que é a chefe também do setor de insuficiência cardíaca, ela me contava, às vezes, de alguns transplantes que estavam na espera do transplante, internados em razão de terem adquirido o vírus da Covid, né? Então, para a gente poder fazer esse trabalho de conscientização fora das redes sociais, tá vendo? A gente vai começar agora, né? E eu espero aqui começar também a fazer um trabalho muito bacana através da minha experiência e um pouquinho dos meus conhecimentos. Com certeza. Quem quer ser o primeiro a conversar? Basicamente, a gente vai falar sobre como vocês veem a questão da doação e do transplante, as suas perspectivas. E podem fazer perguntas, viu? Demais pessoas que se encontram aqui com a gente. Isso. Bom, eu posso começar a falar assim alguns dados, né, que a gente vem levantando ali com o grupo mesmo, para os estudantes, né, também conhecerem um pouco a temática e compreender, né, os nossos gargalos na doação de órgãos. Mas com certeza a Zara ela tem a experiência, né, do cotidiano, né, da entrevista familiar, que eu acho que é fundamental, né, e aí ela pode complementar os meus números, né. Bom, não sei se vocês sabem, né, mas a gente tem aí aproximadamente 40% das famílias que não autorizam, né, a doação de órgãos. Então a gente foi atrás de alguns números, inclusive para poder trabalhar nas escolas, e aí nós temos aqui, eu trouxe 4 motivos, tá, da recusa familiar, e eu acho que a gente pode depois bater um papo sobre esses motivos e como a gente poderia contornar esses motivos, né, e aumentar o número de doações, né. Eu acho que antes disso é importante dizer a todos que nós temos uma política nacional de transplantes, né, a lei de 1997, que foi citada pela Clarissa, que é uma lei muito importante que colocou o Brasil como o segundo país em número absoluto, né, de transplantes, né. Então, acho que nós temos um sistema público que consegue capilarizar, né, o processo de doação e transplantes. Nós não temos praticamente denúncias de comercialização, né, ilegal de órgãos, porque nós temos uma proteção jurídica e o SUS também contribui para que isso não aconteça no nosso país. Cada vez mais nós temos profissionais capacitados, tanto cirurgiões, né, como clínicos, mas também toda a equipe de retaguarda, né. Então, assistentes sociais que desempenham um trabalho fundamental, enfermeiros, farmacêuticos mais recentemente, né, entre outros. Nós temos uma política de assistência farmacêutica que possibilita também que os medicamentos imunossupressores que são de alto custo possam chegar, né, em cada paciente transplantado, independente da cidade em que esse transplantado reside. Então, não são todos os países com uma política pública de assistência farmacêutica para o transplante. Então, é fundamental que vocês saibam, né, que todo o tratamento imunossupressor é fornecido pelo SUS, né? É muito raro um transplantado ir numa farmácia privada e adquirir os seus imunossupressores. Então, essa política de assistência farmacêutica, junto com a Política Nacional de Transplantes, com o SUS, com o controle social, torna esse sistema de transplantes, que é público,
com uma força, uma potencialidade que é gigante, né? Bom, e o que a gente precisa para aproveitá-lo da melhor forma possível? Mais doações. Eu acho que aqui nós temos um gargalo importante. Bom, dito tudo isso, eu vou citar para vocês os 4 principais motivos de recusa familiar. Primeiro, não compreensão do diagnóstico de morte encefálica. E depois a Zahara pode comentar, né, quais são as perguntas mais frequentes das famílias quando são abordadas. E uma coisa, gurizada, que é importante que vocês saibam é que não é a família da vovó de 90 anos que é entrevistada. É a família do jovem de 18, de 20, de 30 que morreu de acidente de carro, de uma bala, né, perdida, de uma briga, enfim. Né? Uma pessoa, um adulto jovem que morreu de AVC, né, inesperadamente, é essa família que é entrevistada. E muitas vezes ela é pega de surpresa. Tá? Então, não compreensão do diagnóstico da morte encefálica. Segundo, caráter religioso. Como é que a gente vai abordar os aspectos religiosos? E aí eu digo para vocês, dos meus estudos, que a gente tem que ter uma conversa com os líderes religiosos, né? Muito mais do que a conversa com a pessoa religiosa, né? Que às vezes ela nos diz o seguinte: olha, eu confio no meu líder religioso, né? E você apareceu agora para conversar comigo, né? Como assim? Terceiro, falta de competência técnica da equipe que vai fazer a entrevista. E por isso que os hospitais têm trabalhado muito com a capacitação dos entrevistadores, né? Depois a Zahara pode comentar, estou levando várias coisas para ti. E o terceiro é um processo mais longo de devolução do corpo e desejo de manter a integridade. Então, muitas vezes a família ela acha que o corpo vai ser mutilado, que vai demorar para velar, para fazer o enterro e assim por diante. Então, bom, isso tudo não tirei da minha cabeça, né? A gente fez uma revisão das evidências científicas aqui do país, publicações científicas, que apontam, né, como os 4 principais motivos da recusa, que leva a 40% mais ou menos das famílias não autorizarem, né, a doação dos órgãos. Então, aqui eu começo a trazer algumas coisas para a gente poder discutir. Ó, já surgiu uma pergunta aqui. Sobre os imunossupressores, se eles são fabricados no Brasil, tá. E como é que eles chegam no hospital? Então, bom, posso responder e depois a gente continua conversando sobre os motivos, né, da não doação. Bom, os imunossupressores, assim, quero trazer voltar um pouquinho no tempo, tá? O sucesso dos transplantes, ele deu um boom, digamos assim, um salto, a partir dos anos 60, 70, com o surgimento da ciclosporina, tá? Antes da ciclosporina, nós tínhamos um número muito pequeno de imunossupressores, não tão potentes quanto a ciclosporina, que é um inibidor de calcineurina. Esse é o mecanismo de ação da ciclosporina, né, que impede a produção de algumas interleucinas e bloqueia, né, o processo inflamatório típico da rejeição de órgãos, a rejeição aguda de órgãos. Então, a partir dos anos 70, 80, com o surgimento da ciclosporina, nós passamos, né, a ter um sucesso maior, uma sobrevida maior dos enxertos. Tá? Nos anos 90, a gente foi descoberto, né, o tacrolimus, que é outro inibidor da calcineurina, mais potente que a ciclosporina, né, ou seja, com uma perspectiva de melhor sobrevida do enxerto, e com um número menor de algumas reações adversas. Por isso que o tacrolimus hoje é o medicamento mais utilizado. Junto com o micofenolato, né, que pode ser o demofetila ou sódico, né, e mais o corticoide. Tá? Então, no Brasil, a gente usa muito ainda o corticoide como terapia tripla de imunossupressão. Pelo menos no transplante renal, né, que é o conhecimento maior que eu tenho. Tá? Esses medicamentos, claro que por um bom tempo eles foram protegidos, né, por patentes, né, a partir do seu desenvolvimento, mas atualmente quem faz a compra desses imunossupressores, né, que já são alguns produzidos pelos laboratórios brasileiros, né, através de transferência de tecnologia e de quebra de patentes a partir de um certo período, né, é o Ministério da Saúde. Então, as compras dos imunossupressores são centralizadas no Ministério da Saúde e eles são distribuídos para secretarias estaduais de saúde.
As secretarias estaduais, por sua vez, distribuem para os municípios de acordo com os processos administrativos para a distribuição desses medicamentos. Então, por exemplo, o paciente transplanta na Santa Casa, aqui em Porto Alegre, né? No dia da alta hospitalar, ou 1 ou 2 dias antes, a equipe de assistentes sociais, né, junto com os enfermeiros, basicamente essas duas profissões, acabam, então, recebendo a prescrição do clínico, né, do nefrologista, e já começa uma orientação para a família do paciente de como realizar, né, a entrada do processo administrativo no Estado e a aquisição, né, via dispensação pública, das primeiras doses, né, dos medicamentos para o primeiro mês. Então, esses pacientes, hoje, eles recebem a primeira sacola, né, de imunossupressores, digamos assim, aqui em Porto Alegre, né, na farmácia do Estado, ali na Borges, e depois eles passam a receber no seu município, né? Então, lá na farmácia pública do município onde ele reside. Tá? Então, não é o hospital que vai fazer a dispensação dos medicamentos após a alta hospitalar. Durante a internação hospitalar, sim, é o hospital que vai prover, né, esse paciente com os imunossupressores. Então, vai mudar um pouco, né, o perfil farmacoterapêutico muda de acordo com o órgão transplantado. Né? Então, eu posso conversar com vocês com mais detalhes sobre a imunossupressão no transplante renal, que é a minha especialidade. Né? Então, por isso que eu disse antes a vocês a questão da política de assistência farmacêutica, né? Então, envolve uma compra centralizada, uma programação que é realizada entre estados e governo federal e uma distribuição das secretarias estaduais para os municípios para que esse paciente não fique sem o tratamento. Tá? Por que a compra é centralizada? Porque comprando mais, um único ente, né, estadual, estado, como não estado Rio Grande do Sul, mas estado-nação, né, acaba conseguindo preços mais adequados e, portanto, se torna mais barato, né, o tratamento. Ok, muito obrigado. Agora fazemos o gancho para a Zara, que era nossa... Eu posso aproveitar o gancho do professor Diego e falar também como paciente do recebimento dos medicamentos? Ah, por favor. Então tá, até assim eu vou ilustrar para vocês, inclusive. Como perfeitamente o professor Diego falou, a gente recebe esses imunossupressores pelo governo federal. Eles muitas vezes são adquiridos por licitação, né? A indústria farmacêutica que vai ser responsável pela produção desses remédios é feito por licitação. Hoje, desde que eu transplantei, os remédios que eu pego é da Farmanguinhos, inclusive. A gente tem esse conhecimento porque muitas vezes acontece falta desses medicamentos em alguns postos de saúde. Então, a gente faz um movimento, muitas vezes feito pelos próprios pacientes. Hoje, existe a Associação Brasileira de Transplantados, ela foi criada em 2017, com a turma de transplantados atletas, que depois eu falo isso para vocês também, existe uma Olimpíada dos Transplantados. E a ABTX, ela faz um trabalho muito bacana a respeito de quando ocorre a falta de medicamentos nos postos de saúde. Aqui em Porto Alegre, se não me engano, teve falta de medicamento em 2015 ou 2016, alguma coisa assim. Eu transplantei em 2019, desde então eu não tive nenhum problema. Eu até, assim, pessoalmente, pelos meus conhecimentos e também pelo que aconteceu comigo como paciente, eu percebo que muitas vezes eu não gosto de culpar pessoas, principalmente pacientes transplantados e nem sociedade, mas eu acho que tudo com relação ao transplante de órgãos e a doação de órgãos é uma orquestra sinfônica, como a gente costuma falar. A nossa amiga Liege, que é transplantada de pulmão pela Santa Casa de Caridade, inclusive, ela tem um pulmão só, ela fez 10 anos de transplante esse ano, é uma atleta transplantada, é a nossa referência em termos de paciente transplantado. Ela costuma falar isso. A questão do transplante de órgãos é uma orquestra sinfônica. Se todo mundo não cantar junto, não tocar junto, vira um barulho, não vira música. Então, a gente tem esse problema da questão das famílias doadoras. Eu, particularmente, professor Diego, acho que é o mínimo, porque isso tem que ser feito por todos nós. A gente tem que
pressionar os governantes para fazerem mais campanhas de doação de órgãos, para criar mais políticas públicas de doações de órgãos. Setembro Verde acabou, esse ano, até que o governo federal desse ano, com toda a problemática que a gente sabe que existe, eles fizeram uma campanha bem bacana, mas que foi circulada só no dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional pela doação, Dia Nacional de Conscientização à Doação de Órgãos. Então, a gente tem que ter mais disso, então é nisso que a gente trabalha, nós temos grupos no Instagram, grupos no WhatsApp, que a gente discute muito esses assuntos. E, além disso, no momento que uma família diz sim para a doação de órgãos, tem toda uma logística para esse órgão chegar até o transplantado. Essa logística vai de central de transplantes, CIDOT, OPO, né, se não me engano, né, Zara? Então, tem tudo isso. Muitas vezes esse órgão, tem o sim da família, esse órgão não chega até o receptor por causa de bagunça, e uma coisa que muitos sabem que a nossa central de transplante é bem deficiente, ela precisa ser renovada, ela precisa ser atualizada. Então, a gente sabe também que a questão do funcionalismo público no Brasil aqui é bem preocupante. Digamos assim, dá 18 horas, é hora de eu ir embora, a pessoa vai lá, quer só saber de bater o ponto dela, e se dá 18 horas e chega um pulmão para alguém, o que tu vai fazer? Fica mais um pouco, faz a tua logística, vê qual é o paciente que está precisando. Para vocês terem ideia, existem casos dos pacientes irem até o hospital, abrir o peito e não transplantar, porque exames de última hora, ou o órgão de última hora, ou o órgão não chega, ou exames de última hora acabam não validando aquele órgão para aquele paciente. Tem que fechar o paciente e mandar o paciente de volta para casa. Para isso, psicologicamente e emocionalmente, para nós pacientes é muito complicado. Por isso que eu gosto de falar muito assim, Zara, não sei como é que é na Santa Casa, mas o Clínicas é um hospital referência. Ele tem uma equipe multidisciplinar perfeita com relação a isso. Ele trabalha muito bem os pré-transplantes. E como bem o professor Diego falou, existe uma falta de conhecimento muito grande, que a gente, quando vai transplantar, a gente não tem noção do que é um transplante de órgãos. A gente não tem esse conhecimento. Eu, por exemplo, como muitas pessoas que têm uma questão de ativismo e também de empatia com as pessoas, eu sempre falei, eu doa tudo que for que doar e me crema, falo isso a vida toda, só que a gente não sabe o que é, a gente não sabe como funciona, a gente não sabe o que é a vida de um paciente transplantado. E hoje vocês estão me vendo aqui tagarelar que nem uma louca. Há 2 anos atrás, quando eu estava na auge da minha insuficiência cardíaca, fazer isso aqui que eu estou fazendo na cama, eu já ficava sem fôlego e já ficava cansada e perdia caloria. De fazer isso aqui, gente, eu perdia caloria. Eu emagrecia com espirro, às vezes até. Mas então, o que acontece, como o professor Diego falou, que é muito legal. A gente transplantou, correu tudo ok com o transplante, saímos da UTI, vamos para o quarto, e aí, a gente recebe nossos pacientes. No meu caso, eu tenho uma base familiar muito maravilhosa, então meu pai estava sempre grudado comigo ali no quarto. Então, esse papel que a gente recebe é uma autorização com a assinatura de toda a equipe médica, né, com a assinatura da equipe médica e principalmente o farmacêutico. Essa é a hora do farmacêutico, assim, que a minha farmacêutica, não sei se tu conhece, professor Diego, é a Lídia, ela pega no meu pé, assim, ó, e eu falo que a equipe de transplante, se vocês tiverem essa vontade de serem médicos de transplante ou farmacêuticos ou algo assim, vocês já se preparem que vocês não vão dormir. E é muita gente para atender, e os nossos médicos nos atendem assim, ó, 24 horas do dia, é incrível. Então, assim, o que a Lídia fez para nós? A Lídia fez isso aqui, ó. A Lídia é maravilhosa, ó. Para vocês olharem. Opa, estão vendo? Aqui tem o horário, aqui, ó, 7h30 da manhã. Tá escrito pantoprazol, mas é omeprazol que eu tomo. Eu tomo omeprazol em jejum. 8 horas eu tomo toda essa medicação aqui junto com o café da manhã. Aí, o tacrolimus que o professor Diego falou, eu tenho que tomar 1 hora depois, em jejum de 1 hora. Se eu tomar
com a refeição, eu posso perder ele nas fezes ou até mesmo suando, alguma coisa assim. O efeito do medicamento a gente pode acabar perdendo ele. E o tacrolimus, no meu caso, eu não tomo mais o micofenolato, eu tomo o everolin, tá? Aí eu tenho que tomar um biciclanato de magnésio, porque os imunossupressores baixam muito o nosso magnésio, então eu tomo uma reposição de magnésio no meio da tarde. Também o tacrolimus e o everolin, ou o micofenolato, tem que ser tomado isolado, gente, porque senão perde a eficácia da medicação. Depois, então aqui, estou tomando também, hoje em dia eu estou tomando reposição de vitaminas também, e aqui tem os meus remédios da noite, tá? Cada transplantado, o que todo transplantado toma, imunossupressor, tá? Como o professor falou, a gente toma a prednisona, que é o corticoide. Os renais crônicos, os transplantados renais, eles ficam com corticoide pro resto da vida, e o pulmão também, se não me engano, e coração, a gente se livra do corticoide em um dado momento. Mas assim, não adianta ficar cantando vantagem antes do tempo, porque o ano passado estava me livrando do corticoide, tive um problema de rejeição, que depois eu conto para vocês como é que é a questão da rejeição, e aí tive que voltar pro corticoide. Agora sim, olha, gente, agora que eu tô com meio comprimido de 5 miligramas, que é 2,50, que a cara de bolacha tá diminuindo, tudo tá diminuindo agora. Então, é isso aqui, ó, olha, vocês não têm noção como o farmacêutico trabalha e puxa a orelha da gente. Esses dias estava escrito pantoprazol e eu fui pedir para a Lídia a receita do omeprazol, ela puxou minha orelha, mas como? Tu toma pantoprazol? E foi confusão de escrever só o nome do medicamento aqui, porque se a gente toma uma medicação diferente, o nosso corpo reage diferente, e aí elas têm uma preocupação muito grande com isso, elas também têm as orelhas puxadas lá dentro do hospital. E assim, gente, os imunossupressores são esses, a Pred, o tacrolimus, o everolin ou o micofenolato, são os principais. E o que acontece? Eles causam efeitos colaterais na gente, que o professor Diego pode falar melhor do que eu, inclusive. O tacrolimus de início tá uma tremedeira horrível, dá uma tremedeira muito grande. Hoje, graças a Deus, apesar da minha dosagem ser alta, até comparado com alguns pacientes, não tenho mais a tremedeira. A prednisona, ele nos incha, dá a sensação de inchaço, e logo de início a gente fica muito agitado, dá um agito, assim, perda de sono, bem complicado. O micofenolato, eu sentia muito enjoo com o micofenolato, me enjoava muito. Então a gente toma remédio. Pode falar. Micofenolato, o problema maior é o distúrbio gastrointestinal, né? Alguns têm diarreia, dor abdominal, né? Verdade, é verdade. E essa cara de bolacha que a Clarice está falando, o nome aí técnico é fasciculus cushingoide. Eu vi que tinha um negócio, tinha um nome esquisito logo. Eu quero mostrar para vocês logo que eu transplantei, como é que eu fiquei. Eu quero que vocês pensem um pouquinho que o ano passado eu fiquei no Santo Antônio com as crianças no pós-transplante, pré-transplante renal. E vocês imaginem trabalhar os adolescentes para aceitar essa carga de medicamentos e fazer adesão ao tratamento. É com a Clotilde? Eu trabalhei com ela um tempo também. A doutora Clotilde faz um milagre por aquelas crianças e adolescentes. Ela é uma apaixonada, né? Eu quero só mostrar para vocês aqui, só fazendo um parênteses aqui que a Zara falou, o problema do adolescente é a adesão ao tratamento, porque eles não aceitam, né? É diferente da Clarice, que tem uma compreensão de que tem que tomar... E uma maturidade que o adolescente não tem, né? E aquela coisa de tomar na hora certa, de ter uma regularidade, sabe? É bem complicado. Eu gostava quando transplantavam 2 e ficavam 2 no mesmo quarto, que daí a gente já fazia um grupo e parece que funcionava melhor, sabe?
Eu acho que o adolescente, dependendo da patologia, o que eu acompanhei um pouquinho o pessoal da fibrose Eu pulei cística. totalmente o Não, é assunto aqui, importante né? falar, eu acho que é bate-papo, né, Marisa? É isso aí, é uma conversa mesmo. Então, assim, ó, o pessoal da fibrose cística tem uma continuidade de vida muito curta. É uma doença muito pesada, assim, e como ela é uma doença, se eu estiver enganada, me corrijam, né? Ela é uma doença que é genética, então tu nasce com a fibrose cística, né? O meu caso da insuficiência cardíaca, que também acontece isso, eu adquiri depois eu descobri com 38 anos a insuficiência cardíaca, foi quando me atacou. Para mim foi um pouco difícil também de assimilar, porque eu tinha uma vida plena, eu fiz várias coisas. Eu vivi até os 38 anos saudável, super saudável, não tinha problema nenhum. Algumas coisas que aí a insuficiência cardíaca, eu tenho para mim que a minha insuficiência cardíaca estava escondida e aí ela, sabe, deu um boom, assim. Então, algumas coisas, assim, tipo, ficar muito cansada na hora de andar de bicicleta, sempre ser como é que eu vou dizer, a mais atrapalhada em esporte, eu ficava sempre por último, eu era aquela que só me chamavam por último, sabe? Dificuldade às vezes nos estudos, muito cansaço, o cansaço era muito grande, algumas coisas se justificou agora, durante a minha vida, né? Porque a insuficiência cardíaca, ela causa também, como o coração começa a ficar fraco, e aí tu perde a oxigenação do corpo, abala muito a questão do mental, né? A neurose cerebral, isso é muito abalado também. Enfim, então assim, ó, então a gente que é adulto já demora um pouco para assimilar isso que eu quis dizer, após transplante a gente se dá conta de que a gente está com o coração que é de outra pessoa, que a gente tem que tomar medicações para o resto da vida, que a minha vida, assim, eu achava que eu ia ficar muito melhor do que a vida antes da insuficiência cardíaca, mas na verdade eu fiquei muito melhor do que quando eu estava com insuficiência cardíaca. Então assimilar tudo isso faz com que a gente demore um pouquinho, tem que ter uma questão emocional, psicológica muito grande. Então, o que dirá pessoas mais jovens, né? Pessoas mais jovens que acabam tendo o menino que quer jogar futebol, a menina também, né? Claro, né? Hoje não existe diferença. É que eu sou de uma geração que eu fazia balé e meu irmão judô, e por isso que eu ainda faço essas diferença. Mas tu quer praticar um esporte, tu quer fazer uma dança e mesmo para brincar na rua, de jogar futebol, de andar de bicicleta, e tu vê teus amigos tudo na rua brincando, e tu tem que ficar em casa porque tu tá cansado, porque tu não tem fôlego, eu acho que deve ser bem complicado mesmo isso, bem difícil. Eu só quero terminar aqui essa minha parte, porque eu vou mostrar para vocês como é que é o efeito do corticoide. Ó, isso aqui sou eu no meu pré-transplante. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não sei se estão vendo, assim, a cara mais fininha, assim, né? O óculos chega a estar enorme no rosto. Agora, vou mostrar para vocês o pós, um mês depois do meu transplante. Um mês depois, deixa eu ver aqui se eu pego uma ótima. As doses de corticoide logo depois do transplante são muito altas. Olha, com o mesmo óculos, ó, logo depois, assim, ó. Realmente. Só que, ó, daquela foto para essa, são 3 meses de diferença. Tá isso é uma coisa que a gente trabalha, assim, os farmacêuticos, porque alguns pacientes podem não fazer adesão ao corticoide por uma questão de estética. Isso. Então a gente conversa, né, sinaliza a importância do uso, que depois as doses vão diminuir, esse inchaço vai passar, enfim. Aí só para terminar aqui, que eu quero mostrar para vocês as caixinhas dos remédios, que aí vocês já têm uma noção de como é que é. Então esse aqui é o Everolin de 1 miligrama que eu tomo, eles vêm nessas caixinhas verdinhas, o Everolin e o Tacrolimus eu pego na Secretaria de Saúde, como o professor bem falou, ali na Borda de Medeiros. E na farmácia do Posto Santa Marta, que é municipal, eu consigo pegar alguns medicamentos também, que é por conta da farmácia. Eu uso esse aqui, que é o Bactrim,
eu pego na farmácia do posto aqui do município. A Prede também, eu pego no município. E qual que é o outro que eu pego? Ah, e esse aqui, o meu carbonato. Eu pego no município. O carbonato a gente tem que tomar porque a gente tem uma estrutura óssea muito, muito delicada no pós-transplante. É isso. Só para assim, eu gosto da gente assim para mostrar, ilustrar, que aí fica bem fixado, né, o conhecimento. Não sei, Marisa, se tu queres que as pessoas façam as perguntas agora e a gente vai tocando a questão da doação depois. Pode ser assim. O Lucas levantou a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Tem uma pergunta direcionada mais a Zara. Eu gostaria de saber mais como é a atuação da assistente social tanto no pré-transplante como também no pós-transplante, que eu acho que a atuação é bem importante. Vou te dizer assim, ó. No pré-transplante, geralmente nós somos chamados para fazer uma avaliação da condição social daquele paciente, porque a gente tem pacientes indígenas, pacientes que não têm uma casa em condições de retornar no pós-transplante pelas condições de higiene, pela falta de auxílio mesmo pessoal, né? Às vezes a pessoa não tem família, reside sozinho. Então, a gente tem que fazer toda essa avaliação para poder dizer para a equipe como é que é o perfil social e de rede de apoio desse paciente e podermos avaliar em conjunto o que a gente pode fazer junto ao seu município, à sua comunidade, para que a gente possa, que ele tenha o mínimo de condições necessárias para a realização do transplante, né? E isso, gente, envolve muitas vezes até entrar em contato com a Secretaria de Habitação do município para melhorar a condição daquela moradia. Tem casos que não tem piso, que é chão batido. A gente está em 2021, mas isso existe. Tem lugares que as pessoas têm problemas respiratórios e que a luz é inconstante para te ter um aparelho para manter o oxigênio. Então, todas essas coisas a gente precisa levar em consideração na avaliação dos nossos pacientes, seja no pré, no pós, ou assim, naquele período em que a gente está iniciando a avaliação, a gente já percebe muitas melhorias que a gente poderia tentar auxiliar. E aí depende muito do apoio do poder público, da rede daquele município, de ser prestativa e de ter o básico, porque a gente necessita para aquele momento do paciente, da vida dele, né? E de que as pessoas compreendam a importância da doação de órgãos, porque senão é muito complicado, porque é um tratamento que não tem mais fim, né? As pessoas sempre vão precisar ter um olhar diferente, né? Acolhedor e de que precisam de algumas coisas. Tu trouxe algumas coisas assim que vinculadas aos documentos que hoje estão sendo realizados em relação à deficiência, coisas assim, porque é para a vida inteira. E a gente tem que mais ou menos garantir isso, né, para que a pessoa consiga dar o start no processo. E no pós-operatório, o grande, que daí eu acho que é da equipe como um todo, é garantir a adesão ao tratamento, né? Porque muitas vezes a pessoa se frustra porque ficou com a cara de lua cheia, né? E aí aquilo faz com que ela não queira mais, porque as pessoas estão olhando para ela de um jeito diferente, então vou parar de tomar aquele remédio, que daí minha cara diminui, mas o meu órgão vai continuar lá, e muitas vezes o órgão diz, não, sem aquele remédio eu não vou continuar lá. Então, a família muitas vezes também não entende, assim, que precisa ter uma regra, um horário, uma alimentação adequada. A questão dos animais domésticos, muitas vezes, para alguns transplantes, fica contraindicado em alguns momentos, aquele convívio, né? Então, e são questões culturais também. A gente tem famílias de adolescentes e crianças e até adultos indígenas que não falam português. E que a gente precisa que venha alguém da aldeia para receber toda a orientação e para garantir a continuidade daquele cuidado. E nós estamos falando em Grande Porto Alegre, não é só interior. A Marisa me olhou com uma cara espantadíssima ali. A gente fala de algumas aldeias que são aqui, de Viamão, de Itapuã, e que eles não falam português. Eles até compreendem, mas tu precisa ter esse jogo, assim, de ter certeza que a pessoa compreendeu e vai conseguir executar.
Então, muitas vezes, esse trabalho que a tua farmacêutica fez lá, se faz com qual o nome do remédio, a cor da caixinha, vai se fazendo de uma forma mais lúdica para que aquela pessoa que não consegue compreender perfeitamente não deixe de fazer o seu tratamento de forma adequada. E para isso, gente, a equipe tem que estar muito engajada e muito apaixonada pelo que faz, senão é bem complicado. Eu acho que o Diego consegue perceber isso lá também, né? Que a gente Isso. não tem esse engajamento todo, é bem difícil, assim. Porque cada pessoa, cada família tem necessidades que são únicas, né? E a gente precisa compreender, respeitar essas pessoas e auxiliar para que elas consigam fazer o seu tratamento da melhor forma possível. Não sei se eu respondi, Lucas. Sim, respondeu, muito obrigado. Certo? Não sei se tem mais alguma coisa. Senão, eu vou falar um pouquinho da minha experiência nas entrevistas. Acho que Né? é bem importante, eu acho, esse assunto. Tu sabe que assim, ó, eu me encanto quando as coisas vão para as escolas, porque a gente não tem uma cultura de doação nem de sangue, nem de órgãos, nem de nada, porque a gente tem a sorte de viver num país que nunca teve uma grande tragédia, né? Não tivemos uma grande guerra, não tivemos um grande terremoto, sabe? Então, assim, porque essas coisas vão se dando muito pela história, pelo que a família conviveu, pelo que vai se passando para o mas naquela época a gente era mais solidário, porque a gente não tinha o que comer, então todo mundo se ajudava, né? A gente construiu casas em conjunto, e a gente não passou como povo por uma situação tão grave assim. A gente passa por outras situações muito graves, mas que ficam veladas às vezes, né? Então, quando a gente vai para as escolas, a gente faz os adolescentes pensarem, né? As crianças já começarem a pensar, que legal, eu não sabia que se eu doar sangue, várias pessoas podem se beneficiar daquele meus 20 minutos ali para doar o sangue, que eu fico parado e irritado, porque eu estou sem o celular, porque eu estou sem não sei o quê, né? Mas que faz a diferença tão grande na vida das pessoas, né? Então, tudo isso é uma questão de mudança e a gente tem que fazer essa mudança de uma forma positiva. E como a gente pega as famílias dos jovens adultos que tiveram uma morte violenta, ou por um acidente, ou por um assalto, ou por alguma coisa, a família está muito impactada naquele momento. E a gente tem que chegar para aquela família e dizer para ela que a decisão dela, muitas vezes, vai mudar a vida de várias outras pessoas, né? Mas a gente tem que saber chegar nessa família com todo respeito, com carinho, porque senão a gente espanta a família, né? Porque a família pode interpretar que a gente não está entendendo a dor dela e pensando na dor do outro, né? Então, isso são coisas bem importantes, assim. Uma outra coisa que o Diego colocou ali foi a questão da não compreensão da morte encefálica. Isso, para mim, é o mais importante, da gente poder levar para as conversas e para as pessoas compreenderem que como é diferente de morte encefálica, que da como o vizinho pode ter acordado, mas que da morte encefálica ele não acordou. Teve uma madrugada de 31 de dezembro que eu estava de plantão, sobreaviso. Eu fui para a comemoração do Ano Novo com a minha família, normal. Meia-noite e 10, tocou... Meia-noite e 10, não. 1h10, tocou o celular do plantão, dizendo, vem para o hospital, por favor, temos um doador de múltiplos órgãos. Bom, vamos começar bem o ano, né? Saí, não tinha bebido, óbvio, essas coisas, fui para o hospital. Chegando lá, conversamos com a família compreendeu, assinou os termos, era um paciente que tinha vindo de um outro hospital, porque a OPO são duas comissões, geralmente, dentro do hospital. É a CIDOD, que é a comissão interna, que faz a abordagem dentro daquele hospital, e a OPO, que fazem externos em outros hospitais que não têm condições de realizar, muitas vezes, o transplante, e elas trazem o corpo para um hospital de referência, e geralmente vinha alguns que são, que é por, como é que eu vou dizer assim, é regionalizado, né, para os hospitais que vão. Então, o HPS, a gente recebia muito doador, as meninas faziam abordagem lá e depois o corpo vinha para nós. A família concordou, assinou os termos, não sei o quê. Enquanto corria os exames, não sei o quê, voltei para casa para jantar. Dali uns 40 minutos, 50 minutos, me ligam de novo, Zahara, volta para o hospital, pelo amor de Deus, que a família quer rasgar os documentos, não querem mais doar. Porque o vizinho deles
contaram que aquele que estava lá na comemoração do Ano Novo acordou da morte encefálica. Então, eles não querem mais doar. Aí, volta para o hospital, chama a equipe que está de plantão na UTI, vamos fazer toda uma orientação para essa família de novo, sabe? E aí a gente não pode ter pressa, não pode ter raiva, né? A gente tem que compreender que as pessoas precisam estar muito seguras nesse momento, porque é uma decisão que não tem volta, nem para o sim e nem para o não, né? É naquele momento ali. Se a gente der um passo em falso, a gente pode estragar com aquela doação e muitas outras que poderiam acontecer depois. A gente tem que estar sempre pensando além, né? No cuidado que a gente precisa ter com aquelas famílias. O que acontecia assim, ó? Quando eu comecei na Cidote ali da Santa Casa, as mortes violentas, o corpo ia para o DML e voltava para Santa Casa para a gente entregar. Então, vocês imaginem a logística disso tudo, né? Termina o processo de doação, o corpo vai para o DML. Aí, terminava lá o trabalho do perito, mandava de volta para Santa Casa. E aí a gente entregava para a família, né? Aí a gente tinha sempre que dizer que existia isso, que era um tempo, né, um pouco maior, porque tinha que fazer isso. Teve uma época que foi muito interessante, que talvez o Diego tenha lembranças disso, que o DML vinha até aos blocos e fazia a perícia ali mesmo, sabe? Depois do processo todo, eles entravam, faziam a análise deles, e tinham condições de emitir o parecer, que era muito melhor, porque a gente não precisava deslocar o corpo, né? A gente já entregava direto para a família, depois bem tranquilos. Porque isso é uma coisa importante, assim, ó, a gente precisa entregar esse corpo o mais breve possível. A gente não pode mentir para a família que leva 2 horas, se a gente sabe que vai levar de 4 a 5. A gente não pode fazer isso. A família não merece isso, né? A gente não pode entregar aquele corpo que não esteja em condições de ir para uma sala velatória, por mais que a funerária depois vá organizar, vá não sei o quê. A gente precisa ter o respeito por aquele corpo também, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que cuidar e que a gente, que é da Cidote, que às vezes as gurias da OP começavam e a gente tinha que dar o fim do processo, ou a gente começava e a gente tinha que terminar, a gente tinha que se preocupar com todos esses, né, momentos assim da doação, manter a família informada, ser sempre muito verdadeiro. Isso era uma coisa que o Dr. Walter, que é o marido da doutora Clotilde, sempre nos disse: vocês não tentem enganar as famílias de jeito nenhum, sabe? E é verdade, gente. A gente tem que ser muito franco, muito honesto, né? Lara, deixa eu fazer um parênteses, já que tu falou no Dr. Walter. Foi ele que um dia me disse assim, ó, Diego, tu quer ter farmacêuticos no ambulatório? Eu falei, quero. Ele disse assim, então me prova com uma pesquisa que o farmacêutico vai melhorar o perfil, né, de utilização dos medicamentos. Eu falei, sim, vou fazer o meu doutorado e tal. E aí o Dr. Walter, no final, foi banca do meu doutorado, e quem co-orientou meu doutorado foi a Elisete Keitel, que é nefrologista. É maravilhosa. Uhum. É. Vocês sabem, assim, ó, que a gente tem, nesse decorrer desses 5 anos, eu consegui conviver com muitas famílias em momentos muito difíceis, né? E eu nunca tive uma resposta agressiva das famílias, sabe? Em nenhum momento, assim. Eu tive respostas de cunho religioso, né? Que eles dizem, olha, mas a minha religião não aceita. Sabe assim, a gente nunca entra em embate com as pessoas, né? A gente tenta esclarecer. O Dr. Walter fez uma pesquisa que ele entrevistou vários, como é que a gente chama? Mentores. Líderes, né? E ele disse que não recebeu nenhum assim, não, nós somos totalmente contra. Mas as pessoas muitas vezes se utilizam disso para dar a sua resposta educada também, né? E aí a gente pode dizer, olha, é importante fazer aquela, né, ponderação, mas não tem como entrar em embate com a família. Eu tive uma paciente jovem, assim, acho que uns 50 e poucos anos, já estou achando bem jovem hoje, né? Vocês entendem por quê. E as filhas queriam muito doar, o marido concordava, não era tão assim, as filhas que tinham 18, 20 anos queriam muito fazer a doação, e a mãe dela, de 90 anos, disse, na minha filha ninguém toca.
minha filha vai ser enterrada da forma como ela veio, saiu da minha barriga, com todos os seus órgãos. E aí, assim, ó, eu disse, olha, a gente não pode causar um estresse familiar para vocês nesse momento, é um momento que não cabe isso, né, na família de vocês, nesse momento de luto, né. Então, eu vou dar um tempo para vocês conversarem, vocês fiquem bem à vontade. A gente procurava sempre ter uma sala adequada para as pessoas poderem conversar, né? Isso é muito importante, gente. O ambiente que a gente vai conversar com as famílias faz muita diferença. Tem que ser um ambiente acolhedor, né? Acolhedor. E assim, ó, tu precisa conseguir olhar para aquela família, tu não pode ser distraído, sabe? E outra coisa, assim, ó, no transplante tudo é corrido, tudo é muito rápido, né? Porque tem um tempo e tal e tal. Só que esse momento da entrevista tem que esquecer que tem essa correria e a equipe que vai entrevistar, ela tem que mostrar para a família que ela tem o tempo de escuta, né? Olha, eu estou aqui para ouvi-los e estou aqui para explicar para você como se dá o processo doação e transplante, né, Zara? Porque deixa assim, ó, antes da gente fazer a abordagem, a equipe médica dá a notícia da morte e tenta elucidar as dúvidas em relação à morte encefálica, né? Claro, daí depois a gente entra para conversar e às vezes quando surgem algumas dúvidas, a gente tem condições, porque a gente fica dentro da UTI, a gente observa os testes. Gente, assim, ó, depois que tu assiste um teste de morte encefálica, tu não tem nenhuma dúvida, sabe? É impressionante, assim, porque não tem. É muito nítido para a gente, depois que a gente se familiariza com aquele teste, que aquilo ali, realmente, aquele corpo ali, não tem mais nada dentro dele, naquele momento, a não ser a oportunidade de vida para algumas pessoas. Né? Que a dúvida grande das famílias é assim, bom, como é que o meu ente querido está lá com o coração batendo e está respirando e ao mesmo tempo está morto, né? Então tem que explicar que aquilo ali é passageiro, que a máquina está fazendo, né? O a medicação está ajudando, né? Medicação, os vasopressores e tal. Mas isso é uma coisa importante, assim, e a gente poder ser bem franco com a família mesmo e deixar que eles tomem a decisão. A gente fica louco para influenciar, vou ser bem sincera para vocês, mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, para não desrespeitar aquela família, né? Que isso, não sei se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver se eu anotei outra coisa aqui. Isso que é o processo da devolução do corpo, que realmente, quando a morte era violenta, coisa assim, é um processo mais demorado, mas não significa que não doando vai ser muito mais rápido. Sim. Né? Porque às vezes a dúvida é assim, olha, vai doar córneas, como é que vai ficar a questão do globo ocular, né? Isso as pessoas têm muitas dúvidas, assim, mas vai vir oco por dentro, isso. Sabe? Não vai vir oco, a gente vai deixar ele em condições tranquilas, né? A gente vai deixar, teve um doador que a família queria que fosse velado de bermuda, e ele tinha sido doador de pele. Uhum. Então, a gente procurou fazer a retirada só na parte de trás, assim, porque a gente já sabia que a família nos disse isso naquele momento. Olha, a gente concorda até com a pele, porque a gente acabava perguntando separado para não gerar dúvidas, né? E aí a gente procura, enquanto equipe, atender os pedidos das famílias também, né? Mas é um ato de muito amor. Tu conseguir te dar conta, assim, que no meio da tua dor, tu vai conseguir fazer a alegria de alguém, né? E nesse 31 de dezembro, que foi muito interessante, que no dia 1º eu estava exausta, gente. Exausta, assim, 2 horas da tarde tinham me chamado para... Porque na Santa Casa a gente interna órgão, a gente interna amostra de sangue, porque do nosso laboratório, muitas vezes vem do interior para rodar os exames para o resto, né, do processo de doação. Então, eu estava fazendo a internação de umas amostras de sangue e tinha um senhor ali, meio verde, assim, de cor, sabe? Com o abdômen distendidinho, assim, bem característico de paciente de fígado, assim, né? E aí ele estava internando para receber o órgão que a gente tinha batalhado toda a madrugada para conseguir manter a doação, né? E aí ele disse, o que tu faz aqui? Porque eu sou antiga na Santa Casa, a gente se cruza nos corredores. Às vezes, no dia 1º do ano, eu disse, eu tô aqui tentando garantir que a tua cirurgia saia tudo dentro do esperado, né? Com uma bela doação. Ele se abraçou em mim e chorava. E eu já me emocionei também, né? Foi um início de ano maravilhoso, assim. Então, tem todas essas coisas que são muito bonitas da doação, que eu acho que vale a pena.
contar um pouco da minha experiência de primeiro de ano. Como eu trabalhava com os testes clínicos dos imunossupressores, né? Principalmente ali no início dos anos 2000, a gente tinha o Everolimus, por exemplo, que a Clarice comentou, a gente testou na Santa Casa, né? Alguns testes com o próprio Everolimus, enfim. Então, como eu coordenava a pesquisa clínica, às vezes aquele paciente ele tinha critérios, né, de elegibilidade para ser convidado para ensaio clínico randomizado com um novo tratamento, né? Então eu também ficava de sobreaviso, né? E ia lá para fazer o convite para o paciente que estava prestes a ir para o bloco cirúrgico, né, convidá-lo a participar de uma pesquisa clínica envolvendo um novo imunossupressor ou o imunossupressor que já existia numa dose diferente da dose de bula ou com uma combinação diferente do que já era utilizado. Então, eu também tive alguns primeiros de ano, assim, né, indo para Santa Casa, fazendo esse trabalho de pesquisa clínica, né? Isso é importante que a gente evolua também nas pesquisas com novos imunossupressores, para que a gente consiga reduzir os efeitos adversos, melhorar a efetividade, né, com doses menores, mais seguros. E esse processo de pesquisa também é mais um campo dentro dos transplantes, né? Quem gosta de pesquisa, como eu, é mais um caminho aí. E lá com a Clotilde, Zara, eu trabalhei com ela testando os imunossupressores nas crianças. Porque vocês bem sabem que quando a gente desenvolve um medicamento novo, a gente testa primeiro em adultos, né? Por uma questão de bioética. E depois a gente passa a testar em crianças. Então, a Clotilde, ela me convidava para testar alguns medicamentos nas crianças, né, que ela transplantava. Que bacana. Não, uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto estava falando é que a gente tem que, além de tudo, assim, ter o cuidado com o que a gente fala em relação à doação também, né? Porque as pessoas ainda têm muito susto disso. Eu estava dentro da UTI do Hospital São Francisco e aguardando que uma família estava recebendo a notícia da morte encefálica, e eu estava no computador ali fazendo algumas coisas, e veio um menino que é técnico de enfermagem, me botou a mão no meu ombro e disse assim, deve ser horrível tu dizer para uma família que o paciente está morto quando ele não está, né? E eu, como assim? Um técnico de enfermagem, gente. Ele disse, porque ele está ali, ele está respirando, todas essas coisas que a gente falou agora que a família pensa, aquele técnico de enfermagem também pensa. Aí eu combinei com ele assim, o próximo teste de morte encefálica que nós vamos fazer aqui, eu vou fazer questão de te chamar, porque eu quero muito que tu participe. Porque é importante que as equipes compreendam, porque daqui a pouco ele diz isso tocando no meu ombro, mas e se ele diz isso no ombro do familiar, sabe? Sim. Tentando consolar o familiar. Eu acho que o problema... Então, a gente também tem que educar as nossas equipes, né? Para que elas compreendam o processo e para que elas sejam acolhedoras também. E sejam educativas, né? Sim, com certeza. Isso é importante. Eu acho que o problema todo, em todas as áreas, né? A gente teve o professor Diego que falou sobre pesquisa dos imunossupressores. A gente teve tu, Zara, que falou sobre os familiares que vão dizer sim ou não para doação. E a gente teve a Clarissa, que foi a pessoa que recebeu, no caso dela, um órgão, né? Eu acho que o que falta em cada situação é o conhecimento, informação do processo, né? De como que funciona desde o imunossupressor até o sim da família ou não, e como o paciente que vai receber o órgão daquele sim, né? Como é que ele vai continuar com a vida dele até o... continuar com a vida dele. A Clarissa levantou a mão. Fala, Clarissa. Eu quero só... eu fiquei assim, eu tô só observando, porque tem coisa que eu não sei também, né? Então, isso é muito legal, porque a gente tá do outro lado, né, Zara? A gente tá do lado da expectativa, da espera. E eu fiquei com receio de falar algumas coisas e tu ficar meio chocada. Não, porque eu trabalho com as famílias doadoras também. Eu tenho uma amiga minha que se chama Luciana Feijó, que ela se despediu do sobrinho muito cedo, o sobrinho dela tinha 11 anos, se não me engano. O caso do Patrick foi um mal súbito que ele teve, uma encefaleia muito grande, assim, e ele doou os órgãos, foi doador de órgãos, e hoje, como a mãe dele não consegue falar sobre isso, que é a irmã da Lu, a Lu carrega, assim, o Patrick para sempre. Se vocês não conhecem, sigam ele no Instagram, no Facebook, depois eu deixo mais endereços para vocês seguirem.
E eu tive, na primeira semana aqui de outubro, eu tive com a comandante Nádia, que é uma vereadora que abraça a causa da doação de órgãos, e aí eu tive com ela e com a Lu, eu como transplantada, a Lu como família doadora. A gente tem muita noção, Zara. Quem vai a fundo é o que eu costumo falar, assim, ó. Eu poderia ter transplantado e ficado na minha toca quietinha e tocar minha vida, sabe? Poderia ter feito isso. Mas eu não posso ficar quieta e calada com 45 mil pessoas esperando o que eu esperei, passando pelo que eu passei, sabe? Quando eu transplantei, gente, que foi há 2 anos atrás, o que é 2 anos atrás? É ontem. Tinha 30 mil pessoas. E eu lembro que quando eu transplantei, eu fiz uma live e falei, gente, não pensa não que eu vou sair da lista e a lista vai diminuir, porque eu saio e outra pessoa entra e a lista só aumenta. E ela aumenta justamente por isso, por essa falta de conhecimento e o que tu falou, Nora, foi perfeito. Como a gente não tem o conhecimento para te chegar na família, a gente faz esse trabalho, nós transplantados, e mais muitas pessoas bacanas, tem a cultura doadora também, do ECATRA, que faz isso, e essa briga que a gente tem no legislativo municipal, no legislativo federal, é para que a gente tenha amparo legislativo para ir entrar na casa das pessoas, assim, de modo lúdico falando, entrar na escola, conversar com os alunos. Eu lembro que eu era novinha e o meu professor começou a falar de sustentabilidade, meio ambiente. Eu comecei a brigar com meu pai e com a minha mãe dentro de casa que a gente tinha que separar o lixo. Eu pequenininha, eu com 7, 8 anos de idade. Mãe, tem que separar o lixo, tem que reciclar o papel. Eu fazia isso, minha mãe fala até hoje sobre isso. Então, tu chegar para uma criança, para um adolescente, tu falar sobre doação de órgãos, não vai ser impactante para eles, sabe? Mas é como a Zara falou, é com cuidado, é com o lúdico, é com palavras certas, com carinho, mostrando para ele que a morte é uma coisa que existe, mas a gente não precisa nem usar a palavra morte, não precisa falar que é uma palavra que ela vem cheio de pesar, veio cheio de dor, de despedidas, mas que é uma coisa que está aí na nossa vida e a gente tem medo de falar. Acho que nós, adultos, a gente tem que falar mais sobre a morte, porque a morte está para todo mundo. A gente pode atravessar a rua e ir embora, a gente pode ser vítima de qualquer coisa e partir. Eu estava muito bem na minha vida e, de repente, apareceu uma insuficiência cardíaca. E eu fiquei observando muito a pandemia, porque eu lutei muito para viver. E eu fiquei 2 meses e meio numa fila, na lista de transplante, foi muito rápido. Tem casos extremos que acontece da pessoa ficar 1 semana, mas geralmente as pessoas ficam 5 anos, 4 anos, 10 anos, sabe? É muito difícil. O renal crônico é muito complicado, porque são anos e anos de diálise, é muito anos de diálise. E então a gente se coloca muito no lugar dessas famílias. Hoje, eu tenho um discurso que eu não culpo a família doadora pela falta de sim da doação de órgãos. O meu discurso é pelas políticas públicas. Eu cobro dos nossos governantes isso. Por isso que entra o direito nessa questão, que as pessoas falam, o direito está muito ligado com a saúde, muito. Porque logo no artigo 2º, vou até ler para vocês aqui, o artigo 2º do Código Civil, ele fala o conceito de pessoa, de personalidade civil, na verdade, né? Que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Então, desde o momento que a mãe descobre a gravidez, os direitos da criança, do nascituro, já estão a salvo, sabe? Isso é uma coisa que todo mundo tem que conhecer, sabe? Então, se tu vai falar da doação de órgãos, tu vai falar do transplante, é um problema social. Tem que todo mundo conhecer isso. Todo mundo tem que falar sobre isso, sabe? E assim, a Lu deixou isso bem claro. O Patrick, quando faleceu, ele estava quentinho, o coração dele estava batendo. Como é que a mãe dele teve que dizer sim para a doação de órgãos? E no primeiro momento ela queria dizer não. E era uma pessoa instruída, que não tinha uma pessoa instruída, assim, vínculo com religião nenhuma, sabe? Vínculo com religião, assim, de orar, de acreditar em Deus, mas nada daquela coisa muito extrema.
Quando eu recebi meu transplante, aí a primeira vez que eu fui à missa, minha família é católica, eu fui até o padre, pedi para o padre me dar uma bênção, porque eu estava viva, e para ele fazer uma oração para o meu doador. Ele me abraçou e falou que eu fui agraciada com a doação de órgãos, porque aquela pessoa teve a hora dela, e como ele teve a hora dela, é mais assim, como é que a gente pode dizer? É mais um carinho, é mais um amor que ele pode manter aqui na Terra, sabe? Então, os líderes religiosos têm que orientar os seus seguidores, não sei, dessa forma. A morte está presente, e a religião e a Bíblia falam muito da morte. A morte está presente em todos os aspectos. Então, explicar para eles que realmente, e o que a Zara falou e o Diego, tem uma diferença muito grande da morte encefálica, da morte cerebral, para o coma. É uma diferença muito grande mesmo. Assim. Então, eu acho que tem que existir mais hospitais, porque a gente teve lives com outras enfermeiras, Zara, e uma enfermeira virou para a gente e falou que ela trabalhou em hospital, quando ela ia chegar para interceptar a família, as equipes já falavam, já está chegando o corvo. As equipes dentro do hospital, médicos, enfermeiros, falando isso, já estava chegando o corvo. Se dentro os urubu, se dentro do hospital tu tem que escutar esse tipo de piada, imagina a sociedade como um todo, sabe? Isso é muito difícil, gente. Só, Clarissa, eu sou assistente social. Uhum. Tá. Eu sempre acho que tem enfermeira, desculpa. É que eu convivo tanto com as enfermeiras que eu acho que tem enfermeiras. Sabe por quê, Zara? Eu não tive contato com assistente social no pré-transplante. Eu não sei como é que é essa questão da casa, né, de visitar a casa. Eu sei que algumas equipes fazem isso, mas eu não sei se é na hora da entrevista para saber, como tu falou, o nível social, a questão social das pessoas, né? Na realidade, ali na Santa Casa, até a gente não consegue fazer muitas visitas, assim, a gente gostaria de fazer mais, a gente acaba solicitando para o pessoal do município realizar, sabe? Entendi. Porque, assim, no meu caso, a gente percebe, assim, pela descrição, que tem muitas coisas a serem melhoradas naquela residência, né? Isso. A gente acaba tendo que fazer isso. No meu caso, foi uma orientação que eu recebi, né? Orientação, e também, se ainda der tempo, dá para falar. Eu vou deixar o Diego falar, antes de terminar, eu quero falar da questão da... Para mim, o meu é rapidíssimo aqui. Eu vou pedir licença para vocês, porque tá na hora do banho do meu filhinho de 2 anos e eu preciso ajudar aqui minha esposa. E tem, você sabe, né? Tem os horários aí com o bebê que a gente segue. Então, é uma satisfação para mim, assim, poder ter esses momentos com ele. Mas quero agradecer vocês, né? E as falas, né? Da Clarice, da Zara. E assim, para vocês, para a gurizada aí que está coordenando, né? A roda de conversa, a liga... dizer para vocês que vocês fazem um trabalho fundamental, né? Eu acho que a gente tem que levar esse tema adiante, né? Por isso que eu venho investindo muito na questão da ida nas escolas. E, Marilza, te peço para depois me mandar um e-mail, né? Ou a gente conversa pelo WhatsApp, para a gente aumentar essa rede, né? E aí colocar a Clarissa também nesse contato para a gente conseguir fazer com que isso se torne aí um projeto grande da cidade, né? Bem bacana isso. Tá? Então, eu vou pedir desculpas para vocês, mas Não, vai. Vai lá, professor Diego. Não abre mão disso que vai lá, porque isso é coisa de marido também, não é só da esposa. Eu falo isso com meus primos. Muito obrigada, tá? Então, um beijo, um abraço para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Diego. Lucas, tchau, um abração. Tchau. Então, pessoal, a gente está gostando bastante dessa conversa, mas infelizmente a gente já está chegando no nosso fim. E eu gostaria de aproveitar agora a presença da Clarissa e da Zara para dar um recadinho final para a gente. Ou caso também alguém tenha alguma pergunta para fazer antes de finalizar. Acho que ninguém tem. Vai, Clarissa. Gente, eu queria só falar rapidinho do pós-transplante, que acho que é importante falar, da questão da rejeição. Vamos ver se dá tempo, tá? Quero só explicar para vocês o que acontece.
tinha muito mais coisa para falar, até esse negócio do tempo de isquemia também, né, Zara, que é importante a gente falar. O tempo de isquemia é o tempo que os órgãos tem quando saem do corpo do doador e vai até o receptor. No meu caso, o coração só tem 4 horas, então essa a luta contra o tempo que eu acho que as equipes de transplante têm, principalmente como a Zara deixou bem claro, como fazer a percepção até as famílias, né? Então, assim, ó, no pós-transplante, gente, não acabou o nosso tratamento, tá? Vocês viram as questões dos remédios e tal, e quero, para vocês entenderem, o órgão é de uma outra pessoa que entra dentro de nós, e são DNAs diferentes. Então, apesar o tipo sanguíneo tem que ser igual, tem que ser um tamanho do tórax da pessoa, no caso do coração, sabe, tem vários exames que a gente faz, mas o DNA nunca vai ser o mesmo, né? O DNA não vai ser o mesmo. Então, com relação a isso, os imunossupressores eles servem para evitar a rejeição, para vocês entenderem. Porque é como se fosse um vírus, nosso coração novo, nosso órgão novo. O corpo vai fazer de tudo para expelir ele para fora, ele não vai aceitar. Então, através dos imunossupressores, que são fortes, medicamentos fortes, o corpo começa a se ajustar com aquele ser estranho que está ali dentro. Só que nesse ajustar, muitas vezes demora isso para acontecer, ocorre a rejeição. A rejeição tipo 1 é uma rejeição bem tranquila, trata-se em casa mesmo, aumenta o nível de prednisona, geralmente. Os médicos e o farmacêutico, eles mexem com a medicação no corpo do transplantado. A rejeição que é a maior preocupação com os médicos é a da tipo 2 para cima, se não me engano vai até tipo 4. Então eu tive 2 momentos de rejeição tipo 2, o momento mais complicado para mim foi no final do ano passado, porque eu já tinha mais de 1 ano de transplante, e eu estava numa fase que eu estava plena, assim, que eu estava certa, que tudo já estava se ajustando, eu ia viver com transplante apenas com os medicamentos, indo mensalmente, de 2 em 2 meses na minha médica, e aí veio a rejeição. E isso também provoca uma inundação de emoções para a gente, que a gente fica com medo de perder o órgão, né? A rejeição independe até se a gente está tomando o medicamento certo. Assim, a questão da rejeição vai aumentar mais se não tiver de acordo com todo aquele tratamento. Se eu não fizer uma boa alimentação, se eu não tomar os medicamentos em dia, isso vai acarretar a rejeição dos órgãos. Mas ainda assim, com tudo isso, fazendo de forma correta, pode ocorrer a rejeição, que aconteceu comigo. Aí o tratamento é um tratamento bem invasivo, que é tipo um tratamento, é como se fosse, eu não quero fazer comparações, mas é um pouco parecido com o tratamento para o câncer. A gente tem que se deslocar até o hospital e tomar medicação intravenosa, através de uma bomba, né, que a gente toma. Essa intravenosa causa um incômodo muito grande na gente. Se essa medicação não foi feita de forma espaçosa, assim, aconteceu de eu pedir para ser feita em 2 horas, porque eu já queria ir para casa, porque tinha Natal, não sei o quê. Foi horrível, voltei para casa, botei o remédio tudo para fora, passei meu Natal abraçado no vaso sanitário, não foi nem de festa, foi de rejeição. Então, muitas vezes a gente interna para ficar mais tempo e tomar aquela medicação por 6, 7 horas. E assim vai trabalhando, os médicos vão trabalhando, e a gente vai tentando ajustar até que a gente consiga novamente recuperar, evitar uma rejeição pior, evitar uma perda do órgão, para não ter que haver um retransplante, que pode acontecer o retransplante também. Então é isso, gente. Eu quero finalizar falando para vocês que eu estou à disposição. Eu estou um pouquinho ausente das redes sociais porque eu estou estudando, mas se vocês quiserem, vou deixar minha rede social com a Marilza, que é o @clare_coracão, né, que é no Instagram. Vocês podem me chamar lá, fazer perguntas internas. Vou deixar depois com a Marilza outras redes sociais, já que está acabando o tempo, para vocês procurarem mais pessoas, que a vida pós-transplante não é muito fácil, mas é linda. A gente transforma a vida em continuidade da vida. Uma vida que termina, continua uma outra vida. Porque se não é a doação de órgãos, 2 vidas vão embora. Então, pode ir uma vida embora e continuar uma outra vida.
Essa é o tema da doação de órgãos, sabe? Doe amor, doe carinho, doe vida, para a gente continuar a nossa batalha aqui. Eu acredito sim que existe, as minhas médicas falaram isso, existe uma relação muito forte com o espiritual e o técnico. Existe, eu acredito muito que existe um quê espiritual para levar pessoas com conhecimento maravilhosos para fazer o trabalho de transplante de órgãos. E existe um porquê de eu estar com esse órgão hoje que não é meu e o meu coraçãozinho ter ido embora. Então, acho que a gente tem que fazer um trabalho bem bacana em cima disso. E eu acho que é isso, gente, sabe? Acho que é mais ou menos isso. Muito obrigada. Zahara, por favor. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, adorei conhecer vocês. Acho que a gente tem que investir toda a nossa energia nessa juventude que está aí para mudar esses panoramas todos que a gente está vivendo em relação à doação de órgãos e outras coisas mais. Acho que o Diogo trouxe toda a questão do SUS e da importância, né, da gente conseguir manter essas políticas públicas para conseguir dar um mínimo de dignidade para as pessoas, né? E vou dizer para vocês, eu sempre digo isso para todo mundo, o melhor convênio é o SUS. Às vezes é um pouco difícil de entrar nele, mas depois que tu tá nele, gente, não tem melhor. Né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente faz. A gente sempre foi referência em termos de doação de órgãos para o mundo. Acho que a gente aprendeu muito nos outros lugares. Acho que o Dr. Walter, que trabalha na Santa Casa, que era o coordenador de transplantes, é uma pessoa que é um ícone, né? E a gente tem que respeitar a sabedoria dele. Ele é de uma generosidade de passar o conhecimento dele, não tem nenhum problema de sentar. Se vocês tiverem a oportunidade um dia de sentar com ele, conversar, ou de chamar ele para uma roda de conversa, ele vai vir com o maior prazer. Tá? Eu acho que quem trabalha com transplante não dorme mesmo, mas é que a gente acaba se retroalimentando de outras coisas, sabe? Porque é tudo tão dinâmico, tão enlouquecedor numa madrugada de transplante de múltiplos órgãos, que é uma emoção o tempo inteiro, assim. E acho que tem que amar, tem que gostar. Acho que os intensivistas que fazem a diferença em relação ao cuidado do doador são pessoas que acreditam muito na doação, porque senão é muito difícil trabalhar numa equipe que não acredita. Manter o paciente com todos os padrões necessários para preservar aqueles órgãos não é uma atividade fácil. E às vezes eles estão ali com mais 4, 5 pacientes graves e tem que manter aquele que está morto, né? Pensando nas pessoas que dependem dele e pensando no respeito que aquela pessoa merece por estar ali, né? Então, acho que é tudo muito engajado. Acho que a orquestra é realmente a simbologia perfeita para tudo isso. E para que os violinos, os acordeões, os bandolins toquem maravilhosamente. Cada um de nós tem que dar um pouquinho. E vocês estão dando muito quando vocês levam esse conhecimento para outras pessoas. Vocês levam a oportunidade das pessoas falarem sobre isso, discutirem sobre isso. Eu tive várias doações que aconteceram porque os filhos falaram em casa e os pais disseram, então eu quero ser doador quando eu morrer. Sabe? Então, ou então assim, meu filho uma vez chegou da escola e disse que depois que ele ouviu aquilo, ele queria ser doador. Como é que eu não vou respeitar a vontade dele agora? Mesmo eu estando magoado, machucado pela forma como as coisas aconteceram invertidas na minha vida, porque geralmente os pais vão antes, não sei o quê. Mas as pessoas, quando se fala nisso, fica mais fácil. Então, acho que a gente tem que provocar essa fala, essa conversa. Então, tá. Acho que é isso. Fico à inteira disposição de vocês, sempre que quiserem um bate-papo, assim, eu adoro, tá? Eu gosto mais de coisas mais informais, assim, e estou à disposição. Clarice também, se quiser me achar por aí, me chamar para alguma coisa, pode chamar. Tá? Será um prazer, Zahara, será um prazer, porque a gente conversa muito, a gente faz live com enfermeiros, a gente faz live com médicos, com pessoal transplantado, e assistente social a gente quase não faz, é verdade. Vai ser um prazer, sim. É uma boa chance, né? Então, tá. Então, Esse meu nome meio diferente, tu consegue me achar, e eu acho que o pessoal tem meu celular também, deixa eu botar aqui, ó, para quem quiser. Gente, eu tô vendo aqui, tem muito carinho aqui, a Catilin botou uma mensagem bem linda. Esses bordados são presentes, viu, gente? Meus corações aqui são presentes. Aqui é arte minha, mas eu sou bordadeira também, eu sou crocheteira. Adoro fazer um crochê. Não tem nada aqui para mostrar para vocês. Tem o meu, ou esse aqui é o Tum Tum, que me acompanha. E deixa eu botar aqui meu Instagram.
já. Se vocês quiserem tirar dúvida até para o trabalho de vocês, pode me chamar lá no inbox que eu converso com vocês. Eu posso demorar um pouquinho para conversar, que eu estou estudando, mas eu dou um retorno. Tá certo. E me seguem lá, segue também essa aqui, ó, que é onde eu sou voluntária, que é a rede Deixe Vivo. Lá tem muita informação de transplante, de vários órgãos. Ai, meu computador tá ruim. Meu computador, o J tá se auto-aparecendo aqui. Sempre aparece o J aqui no meio quando eu tô digitando. Então tá, gente. Então, novamente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vi que ficou uma pergunta aqui sem responder, mas aí, se qualquer coisa, pode a gente dar um jeito, até porque a pessoa já saiu. Eu gostaria de agradecer imensamente a Zara, a Clarissa, a Marilza por mediar a nossa conversa. Pessoal, não esquece da lista de presença. Muito obrigado pela participação. De nada, gente. E até a próxima. Até mais. Obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau.